Estamos aqui debaixo da bênção e da cobertura espiritual dele. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos aqui no culto com os valentes, não é? Os valentes de Davi. O Senhor colocara no meu coração uma palavra, Ezequiel capítulo 28, versículos 11 ao 15, e depois nós vamos ler Gênesis capítulo 2. Primeiramente, Ezequiel capítulo 28, nos seus versículos de 11 a 15. Diz o texto sagrado: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos ler agora Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Diz-nos assim o texto sagrado: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e do lado oriental, e o pôs-lhe ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali o bédilo e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. O quarto rio é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim livremente comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? O texto que nós acabamos de ler, eu quero pregar debaixo de um tema: os 2 jardins de Deus. Muitas das vezes nós ficamos equivocados quanto ao jardim do Éden. Pensamos que este foi o primeiro jardim que Deus criara. Mas nós observamos em Ezequiel capítulo de número 28, que existia um jardim antes desse jardim que Deus havia feito. Éden significa deleite. Éden significa prazer. E no texto nós observamos que Deus, primeiramente, havia criado um jardim mineral, aonde Lúcifer habitava. A Bíblia Sagrada menciona que nesse jardim mineral estavam minérios importantes como ouro, como topázio, como diamante. O Senhor coloca Lúcifer ali
andando sobre as pedras afogueadas. Nós vamos observar que, em dado momento, a caminhada de Lúcifer com Deus no jardim é interrompida. Quando dentro do seu coração há inveja, quando dentro do seu coração há orgulho. O texto vai mencionar que esse coração inflamado de Lúcifer resulta na separação dele da presença de Deus. O que afasta também o homem da presença de Deus é o orgulho que nós temos, muitas das vezes de não queremos receber as ordens do Senhor. Muitas das vezes não queremos fazer aquilo que Ele nos pede, ou aquilo que Ele nos manda. A Bíblia Sagrada menciona que Lúcifer é destituído daquilo que Deus o havia dado. E nós vamos ver a criação do segundo jardim, que não é um jardim mineral, mas é um jardim vegetal. Deus agora cria esse jardim. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1 e do versículo 1, que no princípio Deus criou. Essa palavra criou, ela se deriva de pelo menos dois termos no hebraico, bara e ash. A Bíblia menciona que bara é quando Deus cria do inexistente. A mente de Deus começa a formular e agora Deus começa a criar. A Bíblia diz que o Senhor a partir daí cria céus e terra. Olhe para cá. O texto menciona que entre o versículo de número 1 ao versículo de número 2 de Gênesis capítulo 1, com toda a certeza, houve um espaço de tempo na eternidade. Porque o versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas o versículo de número 2 está dizendo que a terra estava sem forma, estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vamos observar que terra sem forma e vazia. Nós vamos observar que nesse tempo de intervalo, houve uma destruição. E essa destruição, segundo correntes teológicas, é causada por Lúcifer. Quando o Senhor o expulsa da sua presença. Nós vamos observar que no versículo 2, o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. A palavra pairar aqui significa alpinei. E dentro disso significa face a face. Aqui nós temos um plano de redenção. O Espírito de Deus face a face. É isso que o Senhor quer trazer para o homem. Que o homem tenha o seu Espírito sempre face a face. O versículo de número 3, Deus começa a criar. E quando Deus começa a criar, nós entendemos que pela introdução dos versículos, a terra estava um caos. Porque estava sem forma e era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Eu chamo a sua atenção para lhe dizer aqui esta noite. Deus é especialista em criar em meio ao caos. Deus é especialista em criar em meio ao caos. Talvez você fique questionando, pastor, o que Deus vai criar no meio do caos? A situação que você precisa para vencer. A situação que você precisa para se fortalecer. Porque muitas das vezes o homem, ele se engana. Quando ele pensa acerca do poderio de Deus. Deus, ele não precisa de nada ao seu favor para trabalhar. O Senhor não precisa de nada ao seu favor para agir. É do meio do caos que Ele opera. É do meio do caos que Ele levanta. É do meio do caos que Ele faz frutificar. Talvez você esteja aqui e seja fruto de um caos que aconteceu. Mas durante esse caos, você recebeu o Senhor. E você está aqui esta noite vencedor. Você está aqui esta noite sobressaindo acerca desse caos. O texto também menciona que quando Deus decide criar o homem, a Bíblia diz no Salmo 115, nos seus versos de 15 a 16, que Deus cria a terra e dá de presente ao homem. O Senhor coloca o homem nesse presente que é a terra. E nós vamos observar que na criação Deus soprou sobre nós o seu Espírito. E quando Deus sopra, o sopro de Deus traz vida.
O sopro de Deus traz avivamento. O sopro de Deus traz movimento. Talvez você esteja aqui pensando, pastor, parece que nada acontece. Escute, quando Deus começar a soprar sobre você, a situação muda. Quando Deus começar a soprar sobre você, a situação é transformada. Porque é nessa hora que Deus sopra nas narinas do homem, que Ele coloca o Espírito Santo dele dentro do homem. Olhe para cá, preste atenção. A Bíblia menciona que o sopro de Deus entra no homem e o homem se faz um ser vivente. Quando eu falo acerca de vida, eu falo de pelo menos 3 palavrinhas. A primeira, bios, que é a nossa vida física, esta vida terrena, esta vida material. A segunda vida se chama nefes, que é a vida da nossa alma. Hoje, infelizmente, a sociedade tem ensinado o ser humano a priorizar apenas a vida bios, apenas a sua vida física. Dizem que nós temos que fazer e acontecer enquanto ainda estamos sobre a terra. Mas a Bíblia menciona que nós temos uma vida espiritual. Paulo diz que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então nós temos também uma vida espiritual. E é desta vida que eu quero ressaltar aqui esta noite. A terceira palavra que fala acerca de vida no grego significa zoe. Zoe significa espírito, espírito de poder, o Espírito Santo. Quando o homem peca no jardim contra Deus, ele perde esse Espírito Santo, ele perde esse espírito de vida e começa a passar por necessidade sobre a terra. Quando o homem sai do jardim, o homem sai sobre o zoe de Deus. Ele sai sem o poder de Deus, ele sai sem a autoridade de Deus. Mas me chama a atenção que o Adão do Antigo Testamento perdeu o Espírito Santo, mas vem Jesus, o segundo Adão, em Atos capítulo de número 2, a promessa que ele havia feito em Lucas 24:49, dizendo aos seus discípulos: ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, se cumpre em Atos 2, porque a Bíblia diz que estando todos concordantemente reunidos no mesmo lugar, de repente sobreveio no ambiente um som como de um vento. Olha o vento soprando de novo, e a Bíblia vai mencionar que esse vento encheu toda a casa, e começou a ter línguas repartidas como que de fogo. Então, enquanto Adão no Éden, ele está perdendo o Espírito Santo, Jesus, depois do Calvário, devolve à igreja o poder que o Senhor nos dera. Você talvez ainda não entendeu. Eu quero dizer que você tem um espírito de vida. Eu quero profetizar que você ainda tem vida. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo entrou dentro de você. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá. Deus dá a terra para o homem. Deus dá o território para Adão. E é interessante nós ressaltarmos que o Senhor tem dado para nós uma terra. E nesse período, nesse espaço de tempo, o Senhor está nos questionando: o que nós temos feito com a terra? Talvez você não esteja entendendo. Eu não estou falando apenas da terra geográfica, que o homem está destruindo dia após dia. Eu estou falando da terra chamada vida. Eu estou chamando da terra chamada família. O Senhor te deu uma terra para você cuidar. O Senhor te deu uma terra para você lavrar. Mas entenda isso aqui: a partir desse pedaço de terra que Deus te deu, a intenção dele é que você cresça. A intenção dele é que você multiplique. A intenção dele é que você frutifique. Então cuide da terra que o Senhor te deu. Aleluias. Deus te deu um espaço de terra. E Ele quer que a partir desse espaço de terra você possa crescer. A partir desse espaço de terra você possa alcançar e vencer. Chame a atenção aqui. A Bíblia Sagrada vai mencionar que Deus nos colocou no ambiente para conquistar outro ambiente. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Deus nos colocou no ambiente do globo da terra, para que a partir daqui nós conquistemos outro ambiente, o céu de glória.
Eu preciso compreender que aqui não é o final, aqui é apenas o princípio do que Deus vai fazer sobre a vida da igreja. Eu preciso compreender que a minha estaca não é aqui. O sábio, nós vamos observar que o apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros na terra. Ou seja, nós estamos nesta terra de passagem, mas o Senhor já determinou a igreja um lugar eterno para morar, um lugar eterno para se estar. Escute, aqui nós vamos passar por tribulações, aqui nós vamos enfrentar dificuldades, mas é temporário, é passageiro. E talvez você está querendo parar, talvez você está querendo estacionar, e o Senhor está dizendo para mim e para você: não pare, porque o lugar que eu te chamei para firmar a estaca vai valer a pena. Não pare, porque é apenas um teste para você conquistar um território aonde a Bíblia diz que não tem lamento, não tem pranto, não tem dor, não tem ranger de dentes, não tem enfermidade, não tem fofoca. Já era para você ter dado glória. Eu estou dizendo que nós vamos para um ambiente 1000 vezes superior a este. O Senhor já está preparando. Aleluia, aleluia. Agora imagine comigo, Satanás, que outrora estava num jardim mineral, agora começa a observar o jardim vegetal. O Senhor Deus criando do pó da terra o ser humano. Satanás tem inveja do ser humano, porque desse pó de terra que o Senhor constituiu-nos, e depois ele começa: esse aqui é meu filho. Satanás nunca foi chamado de filho de Deus, e nós somos. Você é filho de Deus. Eu quero dizer que você é especial para o Senhor. Eu quero que você entenda algo interessante aqui. Ei, Satanás, ele foi criado, mas quando se fala de filho, fala de alguém que foi gerado. Nós somos gerados pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Você acha que Satanás não sofreu quando começou a observar o próprio Deus chamando Adão de filho? Aleluia. E a intenção dele, pastor, a partir daquele momento foi: eu vou arrancar o homem da presença de Deus. Eu preciso tirar o homem desse ambiente de comunhão. Eu preciso criar alguma situação para afastá-lo, porque se eu não tenho mais, o homem também não vai ter. A intenção do inimigo principal é te afastar do Senhor. É por isso que ele luta de todas as maneiras para tentar te ausentar da presença de Deus. Porque eu digo que ele está tentando te ausentar da presença, porque o Senhor está presente, mas nós, quando pecamos, nos ausentamos dele. Ele está aí do seu lado. Mas Isaías capítulo 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para poder abençoar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação, divisão, bloqueio, barreira entre nós e o nosso Deus. Ele está aí, do outro lado dessa muralha de pecado. Ele está aí, do outro lado dessa parede. Talvez você está se sentindo abandonado, rejeitado. Você não está assim. Você criou a situação, mas ela pode mudar. Ela pode ser transformada. Oh, aleluias. Aleluias. Olhe para cá. O que é que tinha nesse jardim vegetal aonde Adão estava? Tinha a árvore da vida e o rio da vida. Eu quero ressaltar para você que a árvore da vida é Jesus. Ele mesmo diz em João capítulo 15, que se nós não estivermos nele, irmão, você consegue compreender isso aqui? Ele é a árvore, nós somos os galhos que precisamos produzir alguma coisa.
Ele é a árvore da vida. E nós precisamos estar injetados nele. O adversário muitas das vezes tenta travar o alimento que o Senhor está trazendo para os galhos. Mas está correndo vida nessa árvore que você está inserido. Somos nós que criamos os bloqueios para que os nossos galhos não frutifiquem. Porque a árvore, a raiz da Cristo, ela traz para nós vida. Tinha um rio. E esse rio tinha quantos braços? 4 braços. O primeiro braço desse rio que tinha nesse jardim vegetal se chamava Pison. Pison significa fluindo gratuitamente. Pison significa crescimento. Pison significa aumento. Olhe para cá. Hoje nós temos gratuitamente o Espírito Santo. Mas Jesus teve que pagar o preço para nós termos ele. Sem o sacrifício vicário de Cristo na cruz, nós não teríamos o Espírito Santo. Ele diz aos seus discípulos nas vésperas da sua morte: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar a minha igreja desamparada. Vocês não vão ficar órfãos, abandonados, solitários, não. Quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E a intenção do Espírito Santo é fortalecer vocês. É consolar vocês, porque outrora Jesus já havia dito: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ei, Jesus, ele te dá condição para ter ânimo. Sabe aquele momento que você quer parar, que você quer estacionar, que diz que não tem mais jeito? O Espírito Santo se manifesta e diz: eu sou o teu recurso. Eu fui enviado para te esforçar, eu fui enviado para te dar a mão quando você estiver caído. Levante-se. Nós não temos desculpas para parar. Porque esse Deus que nos deu o alvo chamado céu, Ele está nos dando toda a condição de chegar. Você tem condição de chegar. É mentira de Satanás dizendo que você não vai chegar, que você não vai conseguir. Não dê ouvidos. Aleluia. Jesus está dizendo: não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu te tomo pela tua mão direita. Não temas, ó bichinho de Jacó. Você precisa entender: toda manhã que você acordar, já ouça a voz do Espírito Santo dizendo: não temas. Aleluia. Tem dificuldade? É claro que tem. Hoje estão oferecendo por aí um evangelho fácil, barato. Um evangelho de rosas. Pregadores que estão dando só as rosas, mas estão esquecendo dos espinhos. E o povo está ficando frustrado, porque muitas vezes entra na igreja com a intenção errada, dizendo: eu vou entrar e vai ser só vitória. Não é só vitória. Tem guerra, mas também o Senhor vai dando vitória para nós. Você precisa compreender que não é um caminho apenas de alegria. Você vai chorar, você vai sofrer, algumas vezes você vai ficar entristecido, mas o Espírito Santo vai te consolar. A Bíblia vai mencionar que o segundo braço desse rio se chama Gion. Gion significa correnteza forte. Porque o Espírito Santo traz força para a gente. Você não tem condições, mas Ele tem. Pela tua força já era, mas a força dele, irmão, o impossível acontece. Você precisa compreender isso. Porque quando nós temos o Espírito Santo, a força dele vem sobre nós. E quando eu falo de força, eu não estou falando de força física. Quando eu falo de força, eu estou falando de uma força sobrenatural. É a força que o Espírito Santo deu para Davi diante de Golias. Porque força física, Davi não tinha diante de Golias. Mas ele recebeu de Deus uma força espiritual de acertar o alvo.
Não, talvez você ainda não compreendeu. Enquanto a multidão do exército de Israel estava com medo de um homem chamado Golias, Deus dá força ao pequeno Davi, que diz: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu vim profetizar que, independente do gigante, a força de Deus vai te dominar, e você não vai arredar o pé da guerra, não vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto está todo mundo dizendo: Davi, você é louco, Davi está dizendo: eu estou cheio do Gion de Deus, eu estou cheio da força de Deus, eu estou cheio da graça de Deus. Eu vim profetizar que Deus vai te encher da força dele, porque você já notou que a nossa força é limitada, a nossa força é falha, mas a força de Deus não falha e não tem limites. Quando nós estamos dominados pela força de Deus, nós vencemos. Em que força você tem confiado? Em que força você tem depositado a tua esperança? A Bíblia diz para a gente não confiar no nosso braço de carne. Mas se você confiar em Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora olhe para cá e preste atenção nisso aqui. O poder de todas as coisas é dentro da permissão de Deus. Eu tenho que compreender que Deus não vai fazer o que eu quero. Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. Deus não trabalha pela tua vontade, Deus trabalha pela tua necessidade. Eita! Porque às vezes nós temos tantas vontades e lá de cima o Pai olha e diz: não é necessidade. Eu não vou fazer, eu não vou agir aí, porque a minha prioridade sobre você é outra. Você tem que começar a se preparar para receber o que Deus quer e não o que você quer. Você precisa começar a adorar a Deus pelo que Ele faz e não pela tua vontade. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu ouvi aqui na palavra oficial, falando sobre aquela mulher que estava na beira do poço. Você já leu a introdução daquilo? Que coisa maravilhosa. O escritor, ele diz que era necessário Jesus passar por aquele lugar. Terra de samaritanos. Mas o escritor entendia, era necessário ele passar por lá. Jesus quebra o protocolo da época, porque samaritano não se dava com judeu, mas ele diz: eu tenho uma necessidade lá. Eu vou passar por aquele território. Ei, escute aqui. O Senhor passou em nós e nos trouxe para a sua presença. Coisa maravilhosa é a sabedoria de Jesus. A Bíblia diz que quando ele passa por lá, ele chega na hora certa. Tem um dito popular aí fora dizendo que o Senhor tarda, mas não falha. É mentira. Ele não atrasa em nada, ele chega na hora certa. Nós somos ansiosos, por natureza. Ele não. Ele chega na hora certa. Você precisa controlar a sua ansiedade, porque o teu tempo não é o tempo de Deus. E às vezes você está se auto-enfraquecendo, porque na tua cabeça é o tempo, mas no relógio de Deus ainda não chegou. Ei, é necessário a gente começar a alinhar o nosso cromos com o Kairos de Deus. Não, você não está entendendo, escute. Eu e você somos limitados no tempo. Eu e você estamos resumidos a semanas, meses, anos e décadas. Mas o Senhor trabalha na eternidade. Talvez a igreja ainda não compreendeu. Deus está preparando a nossa bênção na eternidade. É na eternidade que Ele está preparando a bênção da igreja. Aleluia. Ele chega na hora certa.
E Jesus usa a estratégia certa. Ele olha para os discípulos, vão comprar pão. Vocês não vão entender o que eu preciso fazer aqui. Escuta, vai ter gente se ausentando por algum tempo da tua vida, mas fica tranquilo. Deus só está permitindo a ausência dele porque eles não vão entender o que Deus está fazendo. Mas daqui a pouco Jesus traz de volta quando ele realizar a obra. Por quê? Olha aqui, eu costumo dizer que se Jesus estivesse no nosso meio, inserido no século 21, no hall da igreja, talvez ele estaria em disciplina, porque ele estava sozinho, na beira do poço, com uma prostituta. Meio-dia. Imagina se passa o irmão abençoado lá com a linguinha do tamanho, misericórdia. E Jesus lá, sozinho com a prostituta. Aí tem coisa, hein? É por isso que ele manda quem não entende passear. E você muitas das vezes está ficando frustrado porque alguém saiu da tua vida. Descansa teu coração, crente. Ele está agindo, está no controle da situação. Ele vai dar força para a obra ser concretizada. Aleluia. Olha para cá. Terceiro braço do rio que tinha no jardim do Éden. Tigre. Tigre significa rápido. Porque o Espírito Santo traz velocidade. O Espírito Santo traz aceleramento. Não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Tu lembra da vara de Arão? Que coisa maravilhosa que aconteceu. O pessoal duvidando do ministério de Arão. De repente Moisés fala: ei, os capitães, os chefes de tribo, tragam as suas varas aqui. Vamos ver a quem Deus chamou. Vamos ver se Deus não escolheu meu irmão Arão. Qual é o negócio, Moisés? A vara que frutificar, esse será o chamado por Deus. E às vezes a gente lê a Bíblia como lê um gibi e não entende. As varas já estavam secas. Você consegue entender isso aqui, irmão? As varas já estavam arrancadas da terra. E Moisés disse: vai frutificar. Mas quando, Moisés? Amanhã a gente vê. Amanhã? Ei, mas para essa vara de amendoeira frutificar demora anos. Mas amanhã frutifica. Eu vim profetizar que Deus vai fazer frutificar. O que era para demorar anos, o Espírito Santo vai trazer velocidade. O que era para demorar anos, o Espírito Santo vai trazer aceleramento. Ele acelera. Que era para acontecer daqui 10 anos, pode acontecer em 6 meses, se o Espírito Santo tomar frente dessa causa. Aleluia, aleluia. Olhe para cá. O quarto braço desse rio é chamado de Eufrates. Eufrates significa frutífero. Por quê? Porque o Espírito Santo nos faz produzir. Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos que nós podemos produzir. A Bíblia fala sobre os frutos da carne e sobre os frutos do Espírito Santo. Que frutos nós estamos produzindo? Quais são os nossos frutos? Se conhece a árvore pelos seus frutos. Quais são os nossos frutos? Porque o Espírito Santo nos dá condição de produzir bons frutos. Eu vinha conversando com o Michael no carro e dizia para ele: ei, muitas das vezes nós queremos transportar para Deus a nossa responsabilidade de plantio. Nós plantamos errado e na hora da colheita a gente quer falar que Deus nos deu uma má colheita. Não. Deus não é irresponsável. Ele põe na nossa mão a boa semente. Mas será que a gente planta? Ou será que a gente guarda a boa semente no bolso e tira a semente da carne? Escuta. Deus não obriga ninguém a plantar. Mas se plantar, precisa colher. Como você está plantando? Como nós estamos plantando?
Porque isso vai resultar lá na frente, aonde nós vamos chegar. Apocalipse menciona, porque hoje, se você não prestou atenção no culto, eu prestei. O culto inteiro foi um culto falando sobre a volta de Jesus. Foi um culto escatológico, falando sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é iminente. A vinda do Senhor está próxima. Escute, a terra como terra tem 6.000 anos de existência. De Adão a Abraão tem 2.000 anos, de Abraão até Moisés tem mais 2.000, e de Moisés até Jesus tem mais 2.000 anos. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? O texto que nós lemos, ou o texto que nós já entendemos, que Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º, dentro de correntes escatológicas diz que o próximo milênio é o descanso de Deus com a igreja. Você consegue compreender isso aqui? Jesus está às portas. Jesus está voltando, a figueira já floresceu. Ai, ai, ai. Às vezes nós estamos pensando, Jesus está tão longe. Não está, Ele está às portas. E falando sobre volta de Jesus, olhe para cá. Às vezes nós esperamos esse acontecimento de arrebatamento. E talvez você não vai ser arrebatado. Escuta isso aqui. A morte física pode chegar primeiro. Jesus voltou para você. E quem é que aqui entre nós tem a condição de me dizer, pastor, eu vou viver mais meia hora, eu garanto. Quem tem essa condição de garantir mais meia hora de vida sobre a terra? Não temos, irmão. A qualquer momento ele volta. Eu fico olhando um monte de gente zombando, desde a época da minha avó. Os crentes estão dizendo que Jesus vai voltar. E ele está voltando milhares e milhares de vezes. Mas o acontecimento final ainda não aconteceu, mas ele volta. Quando a morte bate na nossa porta, é Jesus voltando para nós. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus. Será que nós estamos dizendo, Maranata, ora vem o Senhor Jesus? Será que a nossa oração é, segura mais um pouquinho, Jeová? Preciso casar, preciso comprar o carro do meu sonho, preciso fazer a minha viagem. Irmãos, nós temos que deixar de ser terrenos, porque a nossa essência principal é espiritual. Escute aqui, preste atenção. A terra para nós representa o deserto. Nós estamos na trajetória do deserto rumo a Canaã celestial. Eu preciso compreender que Deus não me constituiu, que Deus não me criou, que Deus não me trouxe a existência para andar no deserto para sempre. Uma hora o deserto acaba. E quando o deserto acaba, é preciso prestar conta. Quando o pessoal saiu do Egito, um contingente de 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Eusébio de Cesareia diz que eram aproximadamente cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. É só que depois de 40 anos daquela geração que saiu, só 2 entraram. Nem o líder Moisés entrou. Há um grau de dificuldade no meio do deserto que nós passamos. Qual é, pastor? Obediência. Obediência. Nós somos ruins para obedecer. A Bíblia diz que toda a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Ei, a graça de Deus está sobre a nossa vida. O favor que a gente não merece veio. Ele tem nos libertado da escravidão do pecado. Ele tem preparado uma terra que mana leite e mel. Você precisa entender isso aqui. Mas eu e você precisamos estar no centro da vontade de Deus. Você tem frutificado. Você precisa frutificar.
Todos nós frutificamos, mas o que estamos frutificando? Que nós possamos gravar essa palavra no nosso coração. O Espírito Santo quer nos fazer frutificar. Mas em contrapartida, o inimigo da nossa alma está pelejando para nos fazer desobedecer a Deus. Enquanto Satanás não conseguiu arrancar Adão e Eva de lá, ele não sossegou. Ei, ele vai investir pesado contra mim e contra a tua vida. Mas maior é o Senhor que está conosco. A Bíblia descreve o inimigo como um leão que vive bramindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E quem são essas pessoas que o inimigo pode tragar, pastor? Aqueles que saem de ao redor do Senhor. Às vezes a gente sai da cobertura espiritual de Deus. Às vezes a gente sai debaixo da nuvem. Eita. Olhe para cá. Moisés, ele era o líder da nação. Mas não era ele quem guiava o povo pelo deserto. Era a nuvem. Era mais ou menos assim. A nuvem andou. Vamos armar a tenda, gente. Desarma tudo e vamos embora que a nuvem está andando. É debaixo da nuvem que a gente vai. Não é para andar na frente, não é para andar atrás, de um lado para o outro. Este é o caminho debaixo da nuvem. É nele que nós temos que andar. Imagina o pessoal de madrugada dormindo. E eu tenho certeza que pelo menos um ficava lá para vigiar a coluna de fogo que se instaurava à noite. Porque se de madrugada ela começasse a andar, tinha que acordar e sair. O resto talvez você esteja com medo do deserto, dizendo: pastor, eu vou perecer porque o sol é escaldante. Descansa, tem nuvem de Deus sobre você. Imagina caminhar 40 anos no deserto, mas não ser escaldado pelo sol, porque Deus põe a nuvem dele. Imagine, irmão, aquele deserto frio à noite, Deus manifestando numa coluna de fogo, dizendo: eu vou aquecer vocês. A frieza não vai tomar conta. Eles poderiam ser atacados por alguns animais do deserto, mas os animais tinham medo do fogo. É Deus dizendo: dorme tranquilo que eu estou aqui. Fica sossegado porque eu estou aqui te protegendo. Não vai se aproximar, porque eu estou próximo da coluna de fogo. Aleluia. Ei, Deus está promovendo para a gente chegar até o fim. Ele não te chamou só pelo começo e pelo meio, é para terminar. É para falar igual o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira. E lá no céu a gente vai dizer: estamos aqui, Senhor, na tua presença. Vale a pena continuar. Vale a pena investir. Vale a pena, mesmo que seja arrastando, caminhe na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo: não pare. Não pare. Irmão, para concluir, imagina você nadar e morrer na praia. Eu tenho esse medo. Às vezes eu falo: Deus, me segura aí, porque vai ser triste demais. Lutar a vida toda, e quando chegar naquele grande dia que os livros forem abertos, pelo menos 2 livros, livro da vida e livro das obras. Imagina, irmão, que situação. Seu nome.
Você está aqui não. Desubri, renasce, redarai, sérgia. Eu fico pensando, a nossa mente refletindo a nossa vida inteira em questão de segundos, dizendo: o que é que eu fiz? Faça o que for preciso, mas permaneça de pé diante de Deus. Aleluia, aleluia. Não troque a sua eternidade por um momento passageiro aqui na terra. Tempo passa e passa rápido. E daqui a pouco a gente envelhece, enruga, adoece, morre. Mas o que promove em nós alegria é saber que depois que a nossa carcaça tombar na terra, a nossa alma pode resplandecer no céu. E é pela eternidade. Você precisa começar a valorizar mais a vida eterna do que a vida secular e física. Você precisa começar a dar mais valor na eternidade do que no momento. E o Espírito Santo está falando comigo e com você esta noite. Valorize. Que você possa gravar essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E uma vez mais eu me faço grato por essa oportunidade. Deus abençoe a igreja. Eu volto ao microfone a quem é de direito. Amém? Foi autorizado aqui, nós fazemos o convite, o apelo. Irmão, esse momento é de suma importância. Quem saiba você ouvindo esta palavra diz: pastor, eu preciso da ajuda desse Deus no meio desse deserto. Eu careço urgentemente de entrar de novo por esse caminho. Porque quem saiba você se desviou para a direita ou para a esquerda e hoje perdeu a direção. Parece que não tem mais bússola. Parece que você não sabe mais para onde vai e o que fazer. Mas essa noite o Senhor te chama para andar com Ele de novo. Esta noite a nuvem aparece sobre a tua vida e diz: segue-me. Esta noite a coluna de fogo se manifesta sobre você e diz: reaqueça. Cadê você que quer voltar para Jesus esta noite? Tem alguém em nosso meio que quer aceitar ao Senhor? Dê um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você. Tem alguém que quer voltar para a presença de Deus? O apelo está sendo feito aqui agora. Ei, você que está afastado, é momento de você se reconciliar. É momento de você voltar à presença do Pai. Cadê você? A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Agora é o teu momento. Agora é a tua hora. Está vindo a primeira pessoa, cadê a segunda? É momento de você lutar. É momento de você vencer a segunda. Cadê a terceira? Cadê você, irmão? Eu quero que você nesse momento dê um passo de fé. Eu sei que tem mais gente aí porque o Espírito Santo está falando comigo. É tempo de você voltar. É tempo dele te restaurar. É tempo de você voltar a caminhar como ele quer. Cadê você? Abre o teu coração para Deus. Você abriu o coração para tanta gente que te magoou. Você abriu o teu coração para tanta gente que te frustrou. Agora é o momento de você abrir o coração para aquele que cura, para aquele que restaura, para aquele que cicatriza. Em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento. E eu quero, com a permissão do pastor, que a igreja se ponha de pé. Vamos orar por essa vida. Ei, irmão, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Será que pode ter festa aqui nesse ambiente também? Tem festa aí. Se manifeste se você está alegre dando glória. Se manifeste se você está alegre dando aleluia. Agora, irmão, como sinal que você está feliz, estenda a mão aqui para frente, vai. Nós vamos pedir a Deus para dar força para essa mulher permanecer na presença dele. Ora, igreja. Senhor Deus e Pai, uma noite mais nós te adoramos. Uma noite mais nós te glorificamos. E aqui está um fruto, Pai, da tua palavra. Porque é a tua palavra que
salva, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que regenera, é a tua palavra que levanta, é a tua palavra que sustenta, é a tua palavra que faz, é a tua palavra que desfaz o mal. E nesta hora nós pedimos ao Senhor, assuma o controle da vida desta mulher. Ela está se entregando à tua presença, e eu quero te pedir agora, dê a força que ela precisa, dê a unção que ela precisa, dê a graça que ela precisa, que o Senhor derrame sobre ela o teu bálsamo. Aonde houver uma ferida aberta dentro desse coração, começa a cicatrizar agora, comece a curar de dentro para fora. Aquilo que a medicina não faz, o Senhor faz. Aquilo que a medicina não faz, o Senhor faz. Então eu te peço, cura neste momento. Se houver opressão, se houver depressão, se houver ansiedade, uma ordem é dada pela tua igreja, e eu creio que é assinada pelo Senhor. Vai embora todo mal, bata em retirada agora, caia por terra, em nome de Jesus. Que todo mal seja destruído, que todo mal seja dissipado. Tudo aquilo que foi feito para destruir a vida dela, nós repreendemos no nome do Senhor, e nós garantimos, a Pai, que o Senhor está em nosso meio, fazendo a tua obra. Assim nós te glorificamos, e estamos certos da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Você dá glória a quem merece glória. Eu volto o microfone a quem é de direito. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Damasio cambia séria. Damadastia no camigarastia. Espírito Santo de Deus. Irmãos, graças a Deus, eu quero agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, a presença de Deus no nosso meio. Aleluia, quero agradecer a igreja, agradecer aos irmãos, mais uma vez ao Conjunto Valências de Davi, ao pastor por nos autorizar a realizar esse culto, ao evangelista irmão David, que tão prontamente nos atendeu, e está aqui o irmão Maico que o acompanha. Que Deus continue abençoando, irmãos. Em nome de Jesus, nós continuaremos firmes no propósito de servir e adorar a Deus. As dificuldades, elas não vão parar, as lutas, elas vão existir, mas como nós já ouvimos nesta noite, o Senhor diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo já está vencido, é só nós caminharmos, amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, continue abençoando. Eu quero voltar o culto, o microfone ao pastor da igreja. Graças a Deus. Irmãos, Deus tem falado conosco, nos abençoou maravilhosamente. Deus fala com a igreja. Ele fala com a igreja. E é bom a gente entender Deus falar com a igreja, não é? Isso é uma bênção maravilhosa. Nós, desde manhã, que a escola dominical foi muito boa, a escola dominical. Eu não sei o que está acontecendo, que muitos irmãos não vêm na escola, mas ele está perdendo, ele não sabe o que está perdendo, não sabe o que está perdendo. Amanhã depois ele não vem na escola, ele fala: eu estou numa luta. Você está numa luta, você não vai na escola. Vem na escola, vem na escola. Ah, mas o meu problema é grande mesmo, você não vem na escola, vem na escola para você ver. Então, aqui Deus usou. E agora não foi diferente. Deus usou maravilhosamente o servo de Deus aqui.